Hoje é dia 29 de setembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. Última aula que eu transmito aqui de casa para o 9º ano, né? As próximas aulas já estarei transmitindo lá da escola, ao vivo para quem está na escola e pelo centro de mídias para quem está na casa, que nem hoje o Alifer está na casa. E aí também estarei gravando as aulas, continuando a gravar as aulas, para que os alunos que não estão na escola e nem online possam, em um momento oportuno mais adiante, colocar suas atividades em dia. Então, vamos ver quem está presente hoje lá na escola. De maneira presencial lá na escola hoje, na sala do Kit Multimídia lá, estão os alunos Andrei, Fernanda, Henrique, José, Lucas, Maria Eduarda, Natália, Stephanie, Evelyn, Joaquim e o aluno Samuel. E, de maneira online na casa dele, o aluno Alifer, através do aplicativo Centro de Mídias. Hoje temos 12 alunos frequentes assistindo a aula. Então, lembrando que essa aula está sendo gravada e vai ficar na nossa playlist do YouTube, do material Aprender Sempre, volume 3. Se você está assistindo pelo YouTube, quer ver as aulas anteriores, na primeira linha da descrição desse vídeo está o link da playlist com as aulas anteriores. Material. O material Aprender Sempre, volume 3, material fornecido para os meus alunos pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Hoje daremos início à primeira aula da sequência de atividades 3, novas habilidades, né? É a parte 1. Vamos à apostila então. O que nós iremos aprender? Quais habilidades nós iremos aprender nessas 4 próximas aulas? Habilidade EF09MA06, que é compreender as funções como relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébrica e gráfica, e utilizando esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis, objetos de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Nós vamos ver das 3 maneiras. Página 83, sequência de atividades 3, parte 1. Aula 1 e 2 é o tema de hoje com o tema o que é função. Agora eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o que é função. Quando falo em função, não tenha medo de errar. Falem para mim, que eu estou escutando vocês da sala de aula e o Alifer pode escrever no chat. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não precisa pensar em matematicamente. Quando fala função, o que vem na sua cabeça? Oi? Ixi, não consegui escutar. Eles vão digitar para mim. O que será que é função? O que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando fala a palavra função? Imagine que você não está na aula de matemática. Alguém fala bem assim, função. Alguma coisa vem na cabeça da gente, né? Opa! Tem a ver também, Aleph. Muito bem, né? No português, função pode ser uma tarefa, um objetivo. O que mais? A turma da sala não quer falar? Eu estou escutando. Para que ela serve? Boa, boa. Quando a gente fala assim, qual é a função da roda?
A roda faz movimentar o carro, né? A roda do carro, por exemplo. Então, muito bem. Então, função tem vários significados, né? Agora, na matemática, função a gente pode resumir da seguinte maneira: alguma coisa acontece em uma variável. Vamos chamar uma variável aqui. Vamos pegar a caneta aqui. Então, vamos lá. Variável coração. Vou fazer uma brincadeira aqui. Variável coração. Nossa, que coração mal feito. Tá? Esse coração vai ter um valor em função do que acontecer com a outra coisa aqui, com o x aqui, por exemplo. Então, se a função do coração está relacionada ao x, se eu falar que vai multiplicar por 3, quando o meu x vale 1, qual é o valor do coração? Troquei o x por 1. 1 vezes 3. 3. Então, quando o x é 1, o coração vale 3. E quando o x for 2, quanto que vai valer o coração? Vai trocar o x por 2. Como que fica? Ah, o Samuel tá online também hoje. Daí, quanto que é o valor do x? Não é 2? 2 vezes 3 dá quantos? Dois vezes 3 dá 6. Então, o coração muda em função do valor de x. Ó, quando o x era 1, o coração valia 3. Por quê? A fórmula, a lei de formação é x vezes 3. Quando o meu x vale 2, 2 vezes 3, o coração vale 6. E quando o x é 3, troca o x por 3. Qual vai ser o valor do coração? Não tenha medo de errar, turminha. Coloca o 3 no lugar do x. Quantos que dá 3 vezes 3? Você troca o x por 3. Então, estava x vezes 3. Você vai apagar o x e vai colocar o 3 no lugar do x. Ah, eu apaguei tudo. Vamos lá de novo. Coração é igual a 3 vezes o x. Então, quando o x vale 1, qual é o valor do coração? Você vem aqui e troca o x por 1. Então, quantos que dá 3 vezes 1? Quantos que dá? 3. Então, quando o meu x vale 1, o coração vai valer 3. Agora, o x vai mudar. O x vai ser 2. 3 vezes eu troco o x por 2. Qual vai ser a resposta aqui? 3 vezes 2. 6. Então, quando o x for 2, o coração vai ser 6. E quando o x for 3? Aí é 3 vezes o x. Agora o x vai valer quantos mesmo que eu falei? Vai valer 3. Então troca o x por 3. Quantos que dá 3 vezes 3? 9. Viram que o coração muda em função do x? De acordo com o que acontece com o x, muda o que está lá no coração. Tá? É mais ou menos acontece com alguns namoros. O coração da pessoa fica de acordo com a função. Nossa Senhora.
do namorado. Se o namorado trata bem a namorada, o coração dela vai ficar alegre. Se o namorado trai a namorada, o coração dela vai ficar quebrado. Já ouviram falar? Fulano vive em função da namorada. Quer dizer, que de acordo com o que acontece com a namorada, ele faz o que ela quer. Então, é uma função. Uma coisa está ligada à outra. Tá? Mas vamos deixar o namoro, que é muito mais complicado que a matemática, e vamos estudar matemática. Um valor, quando ele fala, eu li lá unívoca, quer dizer que para um valor de x, só vai ter um valor lá no outro lado. Por um valor 2 no x, só vai ter um valor lá do outro lado, que no caso é 6. Tá? Então, isso que é função. Uma coisa muda em função do outro. Um exemplo mais simples. Vou comprar pão na padaria. Quanto eu vou pagar? Cada pão custa 50 centavos. Eu vou comprar pão na padaria. Qual o valor que eu vou pagar? Quem sabe? Por que você chegou nesse valor, Alifer? 50 reais? Ah, não. 50 centavos é o pão. O valor de um pão é 50 centavos. Eu quero saber quantos que eu vou pagar ao todo. Alguém sabe quantos que eu vou pagar ao todo? Opa, olha que legal que o Alifer colocou no chat aí. Depende de quanto pão você vai comprar. Quanto pão eu vou comprar? Então, eu não tenho... A Natália, que tem a padaria, tem como você saber quantos eu vou pagar se eu não falei quantos pães eu quero? Não tem como. Então, a quantidade que eu vou pagar está relacionado à função da quantidade de pães que eu vou comprar. Se eu for comprar 10 pães, eu vou pagar quantos? 10 vezes 50 centavos, 5 reais. Se eu for comprar 5 pães, eu vou trocar o valor quantidade de pão por 5. 5 vezes 50 centavos, eu vou pagar 2,50. Então, a quantidade que eu vou pagar está relacionada em função da quantidade de pães que eu vou comprar. Ninguém ia conseguir descobrir quantos eu ia pagar porque eu não falei quantos pães eu vou comprar. Entenderam? Enquanto isso eu não falar quantos pães eu vou comprar, vocês não vão descobrir quantos que eu vou pagar. Eu ia comprar 4 pães, ninguém falou 2 reais. Né? Se acertasse era porque adivinhou. Né? Porque eu não falei a quantidade. Vamos lá, começando a aula então. Opa! Objetivos das aulas. Reconhecer o conceito de função e sua notação usual. Eu já falei sobre o conceito da função. Uma coisa depende da outra para acontecer. Por isso que é em função daquilo. Né? A gente não pode confundir com a função do português. Por exemplo, qual é a minha função? Minha função é dar aula. Né? Mas a função da matemática está relacionada a uma variável relacionada a outra. Reconhecer funções em meio a relações de dependência entre duas variáveis. Então, quando uma depende da outra, que nem é o caso da padaria que eu dei exemplo, o valor que eu vou pagar depende da variável de quantidade de pães que eu vou comprar. Assim como eu poderia falar assim, com 4 reais, quantos pães eu consigo comprar? Ah, professor, agora se mudou a pergunta. Já hoje era quanto que eu ia pagar, agora eu tenho o dinheiro. Eu preciso descobrir o valor de X, a quantidade de pão? Sim, dá para descobrir. Outra habilidade que nós vamos aprender hoje. Identificar um produto cartesiano e suas representações. O que é cartesiano?
Plano cartesiano foi inventado por um matemático chamado René Descartes. Tá? Ele teve uma... E sabe como que ele teve essa ideia? Segundo as histórias, vendo uma mosca. Tá? Então ele estava na sala da casa dele, e aí lá tinha a parede dividida assim, né? Ele via uma mosca que sentava pro lado de cá, que ela sentava pro lado de lá. Ele falou assim, caramba, dá para mim fazer um plano aqui, né? Ele pensou em fazer um plano que tem o X e o Y, onde aqui são os números positivos, aqui são os números negativos do X, aqui são os números positivos do Y e aqui os números negativos. E o plano cartesiano serve para identificar coordenadas. Para que serve o plano cartesiano, por exemplo? Se não existisse plano cartesiano, nós não teríamos, por exemplo, a função que hoje existe nos celulares e nos carros, que é o GPS. O GPS trabalha com plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano veio para poder ajudar muito na nossa vida. E é uma coisa que surgiu antes das tecnologias, né? E hoje é muito utilizado em quase todas as tecnologias. Quando você está jogando lá no jogo de Free Fire ou qualquer outro jogo, todo jogo é feito em cima de um plano cartesiano, para saber onde que tá os hominhos, os inimigos, sei lá como que se chama. Tá? Então, se não tivesse plano cartesiano, provavelmente não existiria jogos também de tipo de tiro, né? Que tem como você andar em duas dimensões, andar para esquerda, para direita, para frente e para trás. Você ia jogar que nem o Mario antigamente, que só anda para frente. Só para frente. E pula para cima e desce para baixo. Só isso. Não teria os jogos tridimensionais, né? Então vamos lá. Começando a aula de hoje. Agora sim, página 83. Após ter recordado o que são conjuntos de pares ordenados, você será convidado nesta atividade a descobrir o que é uma função e como reconhecê-la em meio a outras funções entre duas variáveis. Vamos lá? Bom, antes da gente continuar, eu falei sobre o plano cartesiano, falei sobre a função, mas esqueci de falar de uma coisa importante, dos conjuntos de pares ordenados. Então, presta atenção, você está olhando por cima um mapa de uma cidade. Aqui está a igreja matriz. Vamos supor que aqui em Guapiara. Aqui está a igreja matriz, certo? Aqui embaixo, mais ou menos, fica o Ceasa. Então você desce para o lado de cá, vem para o Ceasa e vem para cá para ir para Monjolada, não é verdade? Se você continuasse aqui, você ia para onde? Se ia para a Piaí. E aqui vai para o lado da Monjolada. Só para vocês terem uma ideia. Eu moro mais ou menos aqui. Como que eu faço para dar a coordenada da onde eu moro? Então, teria que fazer assim. R de Ricardo. Aí eu venho olhar primeiro a abscissa. O que é a abscissa? A abscissa é o X, é a parte horizontal. Depois eu olho a ordenada, que é a parte do Y, que é a parte vertical. Então eu venho olhar aonde ela está indicada no plano cartesiano. A hora que eu vi que com linha aqui que ela está no 2 negativo, por que 2 negativo? Porque para a esquerda da origem, vamos falar que a origem é bem ao centro. Para a esquerda da origem são todos valores negativos. E para a direita da origem são todos números positivos. A mesma coisa acontece com o Y, que é a ordenada. Para cima são todos positivos. E para baixo são todos negativos. Então presta atenção. Se eu olhei aqui em linha reta e lá bateu no menos 2, quer dizer que a minha abscissa vale menos 2. Tem gente que separa só com vírgula aqui quem é o X e quem é o Y. Eu, particularmente, gosto de separar com ponto e vírgula. Não é um J, tá? É um ponto e vírgula. E agora eu venho olhar na ordenada.
aonde está alinhado. Na ordenada ele está alinhado no menos 7. E aí eu venho aqui e falo que minha ordenada é menos 7. Isso aqui é a coordenada. Então, se você passa isso em um GPS, por exemplo, o GPS, na hora de identificar, ele não vai ficar procurando eu. Ele vai vir aqui, ó, x0 e y0. Ah, é para traçar a rota no menos 2 e menos 7. Ele vem até o menos 2 e desce até o menos 7 e fala, ó, o Ricardo mora aqui. E aí traça todo o caminho. É lógico que aqui é só um exemplo, porque nos GPS, o x e o y são coordenadas por longitude e latitude, mas também são através do plano cartesiano. Mas o ponto de coordenadas é indicado por duas informações, x e y. Lembrando, x é a minha abscissa e o y é a minha ordenada. Como eu faço para memorizar isso? Tem uma dica, tá? Que eu já falei, cansei de falar para vocês que quando eu tinha idade de vocês, eu acho que eu era meio retardado. Eu ficava pensando em historinhas para poder memorizar, mas funcionou. Então não sei se eu era retardado, eu acho que eu era um pouco mais avançado com meus colegas. Nessa parte, porque eu contava historinha para mim mesmo. Como eu tinha dificuldade de decorar as coisas, eu contava historinha para eu poder memorizar. Então essa aqui, um professor de português não pode nem sonhar que eu vou falar isso para vocês, porque eu vou assassinar a língua portuguesa aqui. O x, vamos ver se vocês lembram. Responde para mim aí no chat. No chat não, via fala mesmo. O x é ordenada ou é abscissa? E agora? Eu expliquei umas 4 vezes hoje já. O x é ordenado ou abscissa? Hein? O Alifer já respondeu, estou esperando vocês. Confunde, né? Pensa comigo, fala errado por querer. O correto de falar é abscissa. Agora fala errado, abscissa. Ó, abscissa. X, abscissa. Faz lembrar X. Isso, se fala errado por querer, mas na hora de escrever se escreve certo. É abscissa, com B mudo. Abscissa. E o Y é uma ordenada, tá? Na aula de sexta-feira eu explico para vocês como que eu fiz para memorizar isso aqui da ordenada, na aula presencial, tá? Que aqui vai dar vergonha de eu contar. Tá bom? Então, vamos lá? Agora nós vamos. Ah, outra coisa. Quem é primeiro? É o X ou é o Y? Aqui está o X, mas é sempre o X primeiro ou não? Quando você ficar em dúvida, você olha no alfabeto. Quem vem primeiro, o X ou o Y? O X. Então é regra, é lei, é lei. Sempre o X primeiro, para depois a ordenada, o Y. Ah, professor, mas eu vi um gráfico lá no Enem, e aí eu xinguei o senhor um monte, porque você não explicou isso. Então, antes que alguém me xingue no Enem, eu vou explicar aqui já. Pode ser que lá no Enem apareça uma pergunta assim para vocês, e vocês estão lá por uma questão para passar na frente de um monte de gente. E aqui a abscissa é T. E o Y, que é a ordenada, é M. E agora, na hora de eu representar esse ponto aqui, quem vai ser primeiro? Agora eu não sigo a ordem alfabética. É sempre a abscissa primeiro. O T é a mesma coisa que o X. E o M é a mesma coisa que o Y. Então vai ser o T primeiro para depois o M, tá? Lembrando, aqui você vai colocar os valores, não a letra, tá bom? Vamos lá, vamos começar a fazer exercício que vai começar a fazer sentido. A questão número 1. Um estacionamento de um shopping cobra R$ 5,00 pela hora inicial e R$ 4,00 por cada hora adicional. O que quer dizer isso? Encostei o carro lá, fiquei 1 minuto. Quantos que eu vou pagar?
E agora? Aqui está em português ainda, não está em matemática ainda. Vamos lá. Um estacionamento de um shopping cobra R$ 5 pela hora inicial e R$ 4 por cada hora adicional. Se eu entrar lá no shopping e deixar o carro parado por 60 minutos lá, 1 hora, quantos que eu vou pagar? Quantos? 1 hora é a hora inicial. Eu vou pagar R$ 5. E se eu ficar só 30 minutos? Meia hora. Se eu entrar lá, 1 hora paga R$ 5. 30 minutos, vou pagar quantos reais? Ou vamos fazer assim. Eu, Ricardo, paguei 1 hora R$ 5. O José encostou o carro dele lá e parou por meia hora. Quando ele foi sair, quantos que ele pagou? Gostei do pensamento, mas não é isso ainda. Sabe por quê? Ó, um estacionamento de um shopping cobra R$ 5 pela hora inicial. Não importa se você ficou 10 minutos, 1 minuto, 30 minutos ou 60 minutos. Você vai pagar R$ 5 pela primeira hora. Tá? Geralmente o estacionamento funciona assim. Eles não fazem a proporcional. Se tivesse algum lugar aqui falando que ele cobra proporcionalmente R$ 5 pela hora inicial, aí vocês estariam certo. Seria R$ 2,50. Mas não é. A gente vai pagar R$ 5 porque é a hora inicial. Tá. Agora pensa comigo. A Stephanie parou o carro dela lá e ficou 2 horas. E agora, pela regra do estacionamento, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar pela primeira hora, na hora inicial. Quantos que ela vai pagar na hora inicial? Quantos que ela vai pagar na hora inicial? Hã? 5. Ah, mas é só a hora inicial que ela paga R$ 5. Cada hora adicional, ou seja, cada hora que passa, ela paga R$ 4. Quantos que ela vai pagar então ao todo? Isso! Pagou R$ 5 na primeira hora, mais R$ 4 na segunda hora. Aí ela não ficou mais, foi embora, pagou R$ 9. Muito bem. Oi. Tá travando? Eu acho que deve ser a internet daí. Alifer, tá travando a internet aí, Alifer? A internet do Alifer tá travando também. A tela é a internet, então. Nossa. Vou tentar explicar então e vou passar para a próxima. Para resolver, ó. Vamos lá. Agora outro exemplo aqui, ó. A Maria Eduarda ficou 3 horas com o carro dela no estacionamento. Quanto que ela vai pagar? Na primeira hora, quantos que ela paga? Na primeira hora ela paga R$ 5. Na segunda hora, R$ 4 por hora adicional. R$ 4. Na terceira hora, quantos que ela vai pagar? Oi. Eita. Eu acho que deve ser a internet aí. Ó, o Alifer respondeu. Na terceira hora, ela vai pagar R$ 4 também. Por que ela vai pagar R$ 4 também? Porque a cada hora adicional, ou seja, cada hora que passou de 1 hora, ela paga R$ 4. Tá? Então, somando tudo, ela vai pagar 5 com mais 4, 9 com mais 4, R$ 13. Tá? Aqui era um exemplo. Oi?
Eu tô no 1 ainda mesmo. Pede para a professora Larissa sair e entrar de novo, ou alguém entra e saia de novo do centro de mídias. Enquanto isso, eu vou apertar pausa aqui. Continuando aqui então. Então, é o seguinte. Paga R$ 5 na primeira hora. Mais R$ 4 em cada hora que a mais. Tá? Então vamos ler agora o enunciado. Tudo isso aqui foi para explicar como que funciona o estacionamento. Vamos ler o enunciado. Um estacionamento de um shopping cobra R$ 5 pela hora inicial, pela primeira hora. E, quer dizer mais, né? R$ 4 por cada hora adicional, cada hora que começou nova. O preço a ser pago pelo usuário do estacionamento está condicionado, ou seja, é em função ao número de horas que o carro ficou no estacionamento, conforme mostra o quadro a seguir. Então olha bem aqui, presta atenção. Quem ficou 1 hora, quantos que vai pagar? R$ 5. Quem ficou 2 horas, presta atenção aqui, ó. R$ 5 da primeira hora, mais R$ 4 da segunda hora, né? Ou seja, poderia fazer uma fórmula aqui. A apostila confundiu bem vocês aqui. Mas aqui o que acontece? É R$ 5 mais R$ 4 vezes 2 menos 1. Por que 2 menos 1 aqui embaixo? Quem sabe me dizer? 2 porque é a quantidade de horas. Por que eu tiro 1? Alguém sabe me dizer por que eu tiro 1 das 2 horas? De 2 horas, quantas horas são iniciais? Só a primeira hora, né? Então, a primeira hora é inicial. Por isso que eu tiro 1. Eu tiro 1 para descobrir quantas horas são adicionais. Se 2 horas ficaram nos estacionamentos, quantas horas são adicionais? Tá difícil, turma? 2 horas menos 1 hora. 1 hora é adicional. Então eu vou pagar R$ 5 pela primeira hora, mais quantas horas adicionais? 1. 1 vezes 4. Então vai dar 5 mais 4, então vai pagar 9. Quem ficou 2 horas no estacionamento paga R$ 9. Agora, quem ficou 3 horas no estacionamento? Vamos entender a fórmula aqui, ó. Aqui está a fórmula. O que é esses R$ 5 aqui? Alguém já entendeu ou ainda não? Esses R$ 5 aqui, ó. Um estacionamento, leia em português aqui. Um estacionamento de um shopping cobra R$ 5 pela hora inicial. E, quer dizer mais, R$ 4 por cada hora adicional. O que quer dizer esse 5 aqui? Vamos ler de novo em português? Tá em português, não é matemática aqui é em português agora. Um estacionamento de um shopping cobra R$ 5 pela hora inicial. O que quer dizer esse 5 aqui?
que quer dizer esse 5? Olha que coincidência. Isso! Perfeito. Os 5 reais é a hora inicial. E quer dizer mais. 4 reais por hora adicional. Bom, de 3 horas, uma é inicial, a primeira. Quantas são as adicionais para dar 3 horas? O que quer dizer adicional no português? Adicional quer dizer que é a mais do que a primeira hora. Então, para dar 3 horas, quantas horas ficou a mais do que a primeira hora? Se eu falar assim, ó, vocês vão ficar 3 horas na escola hoje. Vocês ficaram 1 hora já. Quantas horas adicional falta para vocês ir embora? Isso, perfeito. 2. Como que você fez essa conta? 3 menos 1. O total de aulas, de horas, menos a primeira hora. Aí você chegou à conclusão que é 2 horas adicionais. Aí você faz 5 reais da primeira hora, mais 4 vezes 2 horas. Então, 4 reais vezes 2 horas dá 8 reais. 5 reais da primeira hora, mais 8 reais das adicionais, vai dar um total de 13 reais. Então, quem for estacionar por 3 horas no shopping, vai pagar 13 reais. Próximo. Se alguém for ficar 4 horas no shopping, esses 5 reais, o que é mesmo? Nós já vimos agora de pouco. O que quer dizer esses 5 reais? Já esqueceram? A hora inicial. Perfeito. É a hora inicial. E os 4 reais, o que quer dizer? Isso, a hora depois que descia quer dizer a horas adicional. Muito bem. E por que foi feita uma conta aqui de 4 menos 1? Para que chegue na resposta de 3. Porque de um total de 4 horas, eu tiro 1 hora, que é a hora inicial. Quantas horas são adicionais? São 3. Entendeu? Se ficou 4 horas lá, 1 hora é inicial. A primeira hora é inicial. As outras 3 horas são horas adicionais. Então eu vou cobrar 5 reais pela primeira hora e mais 12 reais. Por quê? Porque 3 horas vezes 4 reais cada hora adicional dá 12 reais pelas 3 horas adicionais. Tá? E aí dá o quê? 5 com mais 12 dá 17 reais. A mesma coisa acontece no 5. Quem fica 5 horas nesse estacionamento vai pagar 5 reais pela hora inicial mais 4 reais pelas horas adicionais. Quantas horas são adicionais? Bom, total de horas é 5 menos 1 hora inicial, porque já fala que é 1 hora inicial, então vai dar 4 adicionais. Pago 5 reais na primeira hora, mais 4 reais em cada uma das 4 horas adicionais. Para ficar mais fácil, em vez de eu fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu faço 4 vezes 4. Então eu vou pagar 5 reais pela hora inicial. Aqui está errado o sinal na apostila, hein? Pode arrumarem aí. Mais 16 reais pelas horas adicionais. E 5 com mais 16 vai dar 21 reais. Tá? Então aqui, o preço a pagar no fim está relacionada em função das horas que o carro fica no estacionamento. Tá bom?
Vamos para o próximo, a parte aqui da apostila. Olha lá. Página 83 ainda. Observe que no quadro anterior, que o valor a ser pago a partir da segunda hora, no caso, no estacionamento, segue o mesmo padrão. Se chamarmos de Y o preço, no caso, o preço final a ser pago, e chamarmos de X o número de horas estacionado, podemos escrever esse padrão como... Eu vou reescrever aqui, ó. Cadê a minha caneta? Fica mais fácil da gente entender. Y, que é o total que eu vou pagar, igual R$5 na primeira hora, mais 4 vezes o total de horas menos 1. Por que o total de horas menos 1? Para eu descobrir quantas horas são adicionais. Com essa equação aqui, eu acho o valor de qualquer estacionamento, qualquer horário de estacionamento. Vamos fazer o teste? Quando eu colocar 5 no lugar do X, a minha resposta tem que ser 21. Vamos testar? Vamos trocar o X por 5. Então fica aqui, ó, Y igual a 5 mais 4 vezes, abre parênteses, o meu X agora vale quantos mesmo? 5. Que eu estou testando 5. 5 menos 1. Fechou parênteses. Quem eu resolvo primeiro numa equação? Ah, é multiplicação e divisão. Sim, mas quando eu tenho parênteses, eu dou prioridade para quem está entre parênteses. Então lá, 5 mais 4 vezes. Quantos que dá 5 menos 1? Hein? 4. Agora olha aqui. Y é igual 5 mais 4 vezes 4. Quem eu resolvo primeiro? Na regra da matemática, quando eu não tenho parênteses, eu resolvo primeiro potência e raiz. Ou raiz. Quem aparecer primeiro? Tem potência ou raiz? Não tem. Depois de potência e raiz, quem eu resolvo? Eu resolvo multiplicação ou divisão. Quem aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Tem multiplicação ou divisão? Tem aqui, ó. Aqui está multiplicando. Então, o que não é multiplicação, eu copio. 5 mais 4 vezes 4 dá 16. Agora, terminando. Y é igual. Agora não tem mais ninguém, só tem a soma aqui. Quantos que dá 5 mais 16? 21. A mesma resposta. Tá? Então, aquilo ali é uma equação. A gente chama também de lei de formação. Próximo. Vamos lá, limpando a tela aqui. Ainda na página 83. Ah, eu trouxe esse exercício, a mesma tabela lá, né? Para a gente poder ver a relação. Agora, virando a página da apostila, leia bem. Essa parte de destaque é ela. Desse modo, há uma relação, olha a palavra em destaque, relação, entre o preço final a ser pago e o número de horas estacionado. Dizemos que essa relação é dada por uma lei de formação. A lei de formação também é conhecida como equação, tá bom? Ou vulgarmente chamado também de fórmula. Na situação do quadro anterior, essa lei de formação é igual a y mais 4, mais 4 vezes, abre o parênteses, x menos 1, fechou parênteses. Ou y igual a 4x mais 1. Alguém tem ideia de como isso daqui se transformou nisso daqui? Sim ou não?
Bom, pelo silêncio eu acho que não, então eu vou mostrar aqui para vocês. Porque isso aqui é importante. A gente usa... Obrigado, Oliver, por responder. A gente usa o quê? A distributiva. Nós vimos isso até nas aulas de ontem. 4 vezes o que está entre parênteses. X menos 1. Como eu tenho uma multiplicação entre parênteses e o x está lá dentro, eu não consigo fazer o cálculo de x menos 1. Por quê? Porque o x é uma variável. Cada hora ele pode ser um valor. Então, eu vou fazer distributiva. 4 vezes x. O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Então, passando isso aqui na frente fica y igual 5 já está lá, mais 4 vezes x, 4x, mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1, 4. Você vai falar, mas professor, não ficou igual ainda. Não. Aí você organiza, coloca quem está multiplicando o x primeiro na frente. Esse 4x é positivo, então você vem aqui e coloca 4x, esse 5 é positivo, mais 5 menos 4. Quem eu posso resolver? Isso aqui eu posso resolver. Quem sabe me dizer quantos que é 5 que tira 4? Um positivo ou um negativo? 4x é positivo. Por quê? Eu tenho 5 positivo, tirou 4, fica mais 1. Pronto, cheguei na equação lá. Ó. E essa equação se chama forma reduzida. Ela foi reduzida ao mínimo, tá? Na equação. Vamos lá. Agora sim eu acho que nós vamos fazer o exercício relacionado a ela. Desse modo, já li essa parte aqui, né? Agora lá. Complete o quadro a seguir para encontrar o valor a ser pago no estacionamento de um shopping após 6 horas, 7 horas e 8 horas. Eu vou fazer a primeira, vocês fazem as outras. Presta atenção como que eu vou fazer a primeira. As duas equações dá certo. Tanto essa quanto essa são as mesmas, só que essa é reduzida. Eu vou fazer a reduzida, que eu acho mais fácil. Y é igual a 4 vezes o x mais 1. Tá. Nós combinamos, nós vimos no exercício que as horas estacionadas representam x. E o valor pago é o y. Então, quem vai ser o meu x nesse caso aqui? Vocês conseguem observar aqui? O meu x é a hora de estacionado. Hora de estacionamento. Quantas horas ficou estacionado lá? Olha a linha aqui, turminha. Quantas horas ficaram estacionado? 6. Então, vou trocar meu x por 6. Y é igual 4 vezes... Vou colocar entre parênteses até para vocês verem que é o 6 que é meu x. Mais 1. Lembrando, sempre resolva a multiplicação primeiro. Y é igual. Quantos que é 4 vezes 6? Treinar a tabuada. 4 vezes 6. Não. Ao invés de ficar chutando, vamos pensar lá. 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 12. Pensa agora que isso está certo. Tá quantos? Isso, 24. Então, 4 vezes 6 é igual a 24. Mais o 1. Como que fica agora? Quantos que eu vou pagar ao todo? Oi? R$25. Perfeito. Então, quando o meu X for 6, que é as 6 horas, eu vou pagar quantos? R$25. Vou apertar pausa aqui. 3 minutinhos para vocês tentarem fazer de 7 horas e 8 horas. Tá bom? Vou deixar aqui na tela para vocês verem o modelo.
Aqui, ó, continuando. Vou fazer com a equação reduzida de novo. Mas se vocês fizerem com a equação inteira aqui, integral, vocês vão conseguir também. Então, y igual a 4 vezes o x mais o 1. Essa é a nossa lei de formação. Y é igual 4 vezes o x. Quem é o meu x agora? Vou trocar meu x por 7. Mais o 1, que é da fórmula, da equação, da lei de formação. Y é igual 4 vezes 7, dá 28, com mais 1, y é igual a 29. Olha como faz sentido. Se você for fazer a outra fórmula, é y igual a R$5 da primeira hora mais R$4 das horas adicionais, que é x menos 1. Como são 7 horas, fica y igual a 5 mais 4 vezes 7 menos 1. 7 vezes menos 1, 7 menos 1 vai dar 6. Então fica 5 mais 4 vezes 6. Agora resolva a multiplicação primeiro. 4 vezes 6 dá 24. Mais o 5 vai dar R$29. É o mesmo resultado com duas leis de formações representadas de maneiras diferentes. Então, acertou quem respondeu 29. Próxima. Vou trocar agora o x por 8. Y igual a 4 vezes o x, que quer dizer a hora de estacionado, mais 1. Por que esse mais 1? Porque na primeira hora tem R$1 a mais, né? Para dar R$5. Por isso que esse mais 1. Então lá, y é igual 4 vezes, abre parênteses, 8. 8 horas. Mais 1 da primeira hora adicional, que é R$1 a mais, né? R$5 em vista dos outros. Então, continuando. Y é igual 4 vezes 8 dá 32, com mais 1. Y é igual a R$33. Tá bom? Então esse acertou quem respondeu 33. Vamos para o próximo. Esses valores representados no quadro também podem ser representados por meio de diagramas. Observe o diagrama a seguir, composto pelos valores da relação entre o preço a ser pago e o número das 5 primeiras horas no estacionamento. Olha agora aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra que o grupo A fala das horas, tá? E o grupo B fala dos valores. Então, para 1 hora, R$5. Para 2 horas, R$9. Para 3 horas, R$13. Para 4 horas, R$17. Para 5 horas, R$21. Isso aqui a gente chama de diagrama, certo? E aqui mostra que para o valor de 1 hora, só tem um valor a ser pago. Não existe assim, eu paguei R$5 em 1 hora. O José vai lá e paga R$3 porque ele é amigo do porteiro do estacionamento. Não existe isso, tá? Regra é regra. Ó, mais uma leitura aí. Agora nós vamos conhecer os nomes desses domínios. Observando a relação dos elementos do conjunto A, horas no estacionamento em função do B, valor a ser pago, podemos afirmar que a expressão y igual a 5 mais 4 vezes, abre parênteses, x menos 1, ou a forma reduzida, que é y igual a 4 vezes o x mais 1, representa uma função, pois, dados dois conjuntos A e B, não vazios, e uma função f, geralmente função é representada pela letra f, de A em B. É uma relação que associa
a cada elemento x. O que é esse ezinho aqui? Não é um e. Isso aqui é o símbolo do pertence. Que cada número do x pertence ao conjunto A. E um único elemento no y que pertence ao conjunto B. Os elementos pertencentes ao conjunto A recebem o nome de domínio da função. Presta atenção aqui nessa parte. O domínio da função é o que é dependente. O que é a parte principal para gerar a outra. Por exemplo, o exemplo que eu dei da padaria lá. O valor que eu vou pagar e a quantidade de pães. Quem é o domínio da função? É o valor que eu vou pagar ou a quantidade de pães? Hein? Estavam conversando, ninguém prestou atenção no que eu falei, né? Depois vocês assistam pelo YouTube, então. A parte do domínio da função é a quantidade de pães, tá? É o que vai gerar o valor que eu vou receber. Que eu vou receber não, que eu vou pagar. Enquanto os elementos do conjunto B representa o contradomínio da função. No caso da padaria, o contradomínio é o valor que eu vou pagar. Ele está relacionado à quantidade de pães que eu vou comprar. Podemos representar o conjunto de elementos que pertence ao domínio do seguinte modo. D, para representar domínio, e você coloca os valores que foram representados. 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto dos elementos que pertence ao contradomínio do seguinte modo. CD, por que será CD? Contra domínio, tá? Para lembrar do contradomínio. Por que ele deu 5? Porque quando o meu domínio é 1, meu contradomínio é 5. Quando o meu domínio é 2, meu contradomínio é 9. Quando o meu domínio é 3, meu contradomínio é 13. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos para alguns exercícios de fixação. B. Agora com os dados que você obteve do valor a ser pago referente a 6, 7 e 8 no estacionamento, indique quais valores pertencem ao domínio e quais pertencem ao contradomínio. Então lá, quem é o domínio? Quem é o contradomínio? Não prestar atenção? O que gera o pagamento? É o pagamento ou a quantidade de horas? Tá, então quanto que você vai pagar no estacionamento que você não sabe a quantidade de horas que você parou lá? Não tem como você saber. Então o seu domínio é a quantidade de horas que você parou lá. Então você parou 6 horas, ou 7 horas, ou 8 horas. Aqui está o seu domínio. É de acordo com a quantidade de horas que você ficou lá, que é chamado de domínio, que gera os seus contradomínios, tá? Já pensou você chegar lá no estacionamento e falar, eu quero pagar meu estacionamento. O cara vai falar, não sei cobrar, não sei quantas horas seu carro ficou parado. Ele precisa saber quantas horas seu carro ficou parado para saber quantos cobrar de você. Então, por isso que o domínio é o que vem no lugar do X aqui, tá? E o contradomínio é a resposta que vai dar depois que faz toda a conta. Então, aqui no contradomínio é 25, que está relacionado a 6, o 29, que está relacionado a 7, e o 33, que está relacionado a 8. Tá bom? Olha lá. Domínio refere-se às horas. Contradomínio 25, 29 e 33.
referente aos valores a serem pagos de acordo com os valores do domínio lá. Tá bom? Agora é sua vez. Na próxima questão você será convidado a reconhecer o domínio contra domínio. Vamos ver o próximo exercício. Vira a página. Página 85. Exercício número 2. A AP adaptada. Uma indústria química para produzir um determinado composto tem um custo fixo, ou seja, independente de quantos for produzir, o custo é de R$500. Mais quer dizer mais mesmo, tanto no português quanto na matemática. Mais R$2 por litro. Certo? Pergunta. Chamando de X a quantidade de litros do composto e chamando de Y o custo em reais, qual é a lei de formação para que expressa essa relação entre eles? Então vamos lá. Y é o valor que vai custar. É igual. Tem um valor fixo lá? Sim ou não? Tem um valor fixo na produção? Qual é o valor? Tem destaque aqui isso, Oliver. Muito bem. É os R$500. Independente se eu vou produzir 1 litro ou 1 milhão de litros, R$500 é o valor fixo. Mais, quer dizer mais mesmo. Mais R$2 por litro. Como que eu faço se o litro é X? Muito bem, Alifer. 2 vezes o X. Pronto, tá aqui a equação. Ah, mas professor, ficou estranha essa equação. Sim, eu particularmente, professor Ricardo, gosto de colocar quem multiplica o X na frente. Então fica 2 vezes X mais 500. Tá? Essa é a forma que eu gosto mais. Alifer, se pensou bem, se for 1 litro, eu coloco 1 no lugar do X, 2 vezes 1, R$2, mais 500 dá 502. Mas nós vamos ter mais exercícios sobre isso. Olha lá a fórmula. Do jeito que foi explicado no texto e aqui organizado do jeito que eu gosto. Vocês podem deixar daquele jeito, mas aqui vocês têm que lembrar que primeiro você tem que multiplicar. Que se você somar para depois multiplicar, vai dar errado as outras contas, tá? Então, por isso, sempre organize de preferência. B. Usando a lei de formação que você encontrou no item anterior, calcule o custo total se a indústria produzir 1 litro, 2 litros, 3 litros e 4 litros. Então, vamos lá. Vou pegar a fórmula aqui, ó. Y igual a 2x mais 500. Aqui desse outro lado, vou pôr os valores de x. Quais vai ser os valores de x? 1, 2, 3 e 4. Então, x vai valer 1, 2, 3 e 4. Agora vou trocar o x por 1 aqui. Y igual a 2 vezes 1 mais 500. Resolvendo. Y é igual. Quantos que dá 2 vezes 1? 2. Mais 500. Quantos que dá R$2 mais R$500? 502. Tá difícil, turminha. Nem continha demais estão respondendo hoje, hein? Vamos lá, agora meu X vai valer 2. Porque agora eu vou produzir 2 litros. Para ver quantos que fica. R$2 vezes o X. O X é 2 litros. Isso, Oliver, já acertou. Parabéns. Então, vamos lá. Y é igual a R$2 por 2 litros. Dá R$4. Mais R$500 da produção fixa, do valor fixo. Quantos que vai dar R$4 mais R$500?
R$ 504. E se eu for produzir 3 litros? Y é igual à fórmula 2 vezes o X. O X vale 3, porque agora é 3 litros. Mais 500. Y é igual 2 vezes 3 dá R$ 6 pelos 3 litros. Mais R$ 500 da produção fixa. É igual a... Quantos que dá 500 mais 6? Meu Deus. R$ 506. 4 litros agora. Vamos tentar 4 litros? Y é igual a R$ 2 vezes 4 litros. Mais R$ 500 da produção fixa, do valor fixo. 2 vezes 4. Y é igual a R$ 8 pelos os 4 litros. Mas eu tenho a taxa fixa lá de R$ 500. Quantos que dá R$ 500 mais 8? Meu Deus, ninguém respondeu de novo. Tô preocupado. Isso, 508. Tá aqui as respostas. Então, veja bem, não? Esse produto deve ser muito caro mesmo, porque para produzir ele é baratinho. Mas para ligar os maquinários, para fazer tudo que precisa fazer para produzir pelo menos 1 litro, tem que pagar R$ 500. Então, tem que ver bem essa equação. Olha aqui as respostas. 502, 504, 506, 508. Quantos exercícios são? Alguém pode ver para mim, por favor? Próximo exercício. C. Com os valores obtidos no item anterior, indique quais são os elementos que pertencem ao domínio e quais elementos pertencem ao contradomínio da função, que está representado em relação ao preço de custo total e a quantidade de litros fabricados. Como eu expliquei no exercício passado. Domínio. Contradomínio. Domínio é quem vai geralmente no lugar do X, que foi os litros produzidos. Então, quem é o domínio? 1, 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio? São os resultados obtidos pela lei de formação. Tá? 502, 504, 506 e 508. Pronto. Esses são os domínios e os contradomínios, né? Eu fiz uma abreviação, um resumo aqui, ó. O domínio é formado pelos valores de quantidades de litros fabricados e o contradomínio são os valores formados pelos valores do preço de custo total. No caso, os elementos são contradomínio. Domínio, é igual 1, 2, 3 e 4. Contradomínio, ou seja, CD, é 502, 504, 506, 508. Próximo exercício. Página 86. Exercício 3. Alguém já viu para mim até qual exercício vai na apostila aí, a aula de hoje? É o 3, o 4 ou 5? A AP é uma questão adaptada. Ao ler uma reportagem sobre produção de celulares, onde uma fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos, Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares
produzidos por essa fábrica em relação às horas trabalhadas. Então aqui, ó, horas trabalhadas. Olha lá, professor, agora não é mais X, agora é T. Agora não é mais Y, agora é Q. Agora as variáveis não são minhas, mas eu não dou o nome que eu quero. Eles estão dando nome. As horas é chamada de T. E a quantidade produzida é chamada de Q. Tá? Primeiro exercício. Baseando-se nessa tabela, qual a lei de formação da função que permite a Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação a horas trabalhadas? Bom, eu sei que a quantidade, o Y não é mais Y agora é Q. Q é igual. Horas é T. T. Cada hora ele fabrica quantos celulares? Vocês conseguem olhar na tabela e descobrir ou não? Em cada hora, quantos celulares eles fabricam? Cada hora é 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas? 4 horas. 1 hora. Em 1 hora, ele fabrica quantos celulares? Então é pegar a quantidade de horas e multiplicar por 960. Professor, ficou feio. Concordo. Eu prefiro colocar o número, o 960 aqui, desculpe, 960 vezes o T. Mas esse aqui dá certo e esse aqui dá certo também. Porque tanto faz T vezes 900, ou 960, ou 960 vezes T, tá bom? Então, aqui está a resposta. É uma resposta bem simples mesmo. Próximo. B. Indique quais elementos que pertencem ao domínio e quais pertencem ao contradomínio. Domínio igual, contradomínio igual. Quem é o domínio? É as horas ou a quantidade de celular que é produzido? Isso, perfeito. Quais são as horas que eu tenho? 1, 2, 3 e 4 aqui no caso. Então vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou. Quem são os contradomínios? Só sobrou um, né? São as quantidades produzidas. 960, 1920, então eu coloco aqui, ó, 960, 1920, 2880 e 3840. Essas são as minhas respostas, né? Lembrando, o domínio é formado pelos valores do tempo em horas. E o contradomínio são as quantidades de celulares produzidos. No caso, os elementos são domínio igual a 1, 2, 3, 4. Contradomínio é igual a 960, 1920, 2880, 3840. Próximo exercício. Existem também diversas aplicações de função no cotidiano. A atividade 4 traz um exemplo disso. Vamos ver a atividade 4. Em uma loja de doces, para facilitar na hora de cobrar seus clientes, resolveu-se montar a tabela abaixo com os valores a serem pagos em reais de acordo com as quantidades de doces compradas. Um doce, R$2. 2 doces, R$4. 3 doces, R$6. 4 doces, R$8. Observe que a relação entre a quantidade de doces comprados, conjunto A, é 1, 2, 3 e 4. E o valor a ser pago no conjunto B é 2, 4, 6 e 8. É uma função. Justifique essa afirmação. Sim, ela é uma função. Como que fica essa função aqui, ó? Valor a ser pago é igual. Quantos que vale cada doce? R$2.
É só multiplicar R$ 2 pela quantidade de doces que vai comprar, tá bom? Eu vou ler aqui o que eu fiz, a resumo aqui para vocês. Sim, é uma função. Observando a relação entre os elementos dos conjuntos A e B, tem-se que todas as quantidades de doces são associadas a um valor a ser pago. Isto é, domínio dessa relação é o conjunto A. Não é possível comprar duas quantidades diferentes de doces e pagar o mesmo valor. Ou seja, para cada elemento do conjunto A, existe apenas um elemento para o conjunto B. Turminha, eu vou pedir um favor para vocês. A hora que bater o sinal, não saiam da sala ainda. Nós vamos terminar essa aula, depois eu peço desculpa para o professor que vai dar aula para vocês depois. Quem que vai dar aula para vocês depois? Quem? Então, não saiam ainda. Vamos terminar aqui, é rapidinho. A tabela é uma das formas de representar uma função. Além do diagrama de flechas já visto e da representação no plano cartesiano, outra forma de representar seria algebricamente, isto é, por meio de sua lei de formação. Responda aos itens abaixo para encontrar a lei de formação que representa a função dada na tabela acima. B. Qual seria o valor pago por um cliente para comprar 5 doces? Bom, pensa comigo aí. Se para comprar 4 doces, vamos pensar aqui rapidinho. Se para comprar 4 doces ele paga R$8, mais um doce mais R$2. 4 mais 1 dá 5 doces. 8 mais 5 dá R$10 aqui. E para comprar 10 doces? Bom, se 5 doces dá R$10, 10 doces vai dar o quê? R$20. E 15 doces? Poxa, ficou mais fácil ainda. 5 doces com mais 10 doces dá 15 doces. É só somar esses dois resultados. 10 com mais 20 dá R$30. Tá bom? Olha lá, subiu a resposta ali. 5 vezes 2, cada doce custa R$2. Dá para multiplicar também, né? 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, 15, 12 vezes R$2 dá 30 e assim por diante. Próximo exercício. C. Qual o valor a ser pago por uma quantidade X de doce? Represente por Y. Como que fica então? O Y é o valor que eu vou pagar final. Y é igual a R$2 vezes a quantidade de doce. Só isso, professor? Sim, só isso. Y é igual a 2 vezes o X. Como já foi dito, o valor a ser pago representado por y é dado por uma função da quantidade comprada, representada por x. Dessa forma, pode-se reescrever a equação y igual a 2x, obtida no item B, como f de x. Então, ó, o y você pode trocar por função de x. Tem gente que fala, professor, eu aprendi com y, com f de x eu nunca aprendi. Então veja uma coisa, função de x é a mesma coisa que o y, tá bom? Que é uma lei de formação dessa função. Observe que, como o y é igual a f de x, ambos representam a imagem de x. Olha lá, quais são os valores da função de 12 e de y de 15? Olha aqui, turminha, presta atenção. Função de x é igual a 2 vezes x. Agora aqui está a função de 2. Eu vou trocar o x por 2, ó. Função de 2 é igual a 2 vezes, o meu x agora vale 2. Quantos que dá 2 vezes 2? Hein? 4. Função de 15. Agora meu x vai valer 15. 2 vezes 15. Quantos que dá 2 vezes 15? Ai, ai, ai. 30.
Então, quando for 15 doces, 2 vezes 15 vai ser 30. Olha lá, tá ali as duas respostas. Certo? E aqui nós finalizamos a nossa atividade. Para a aula de sexta-feira, que eu vou estar presente aí, eu gostaria que vocês já resolvessem as páginas 87 até 89, com o tema aulas 3 e 4, funções polinomiais do primeiro grau. Desde já, muito obrigado pela atenção, pela colaboração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.